Regência é o ato de transmitir a um conjunto instrumental ou vocal, por meio de gestos convencionais, o conteúdo rítmico e expressivo de uma obra musical. Os gestos devem ser capazes de indicar claramente as diferentes articulações, recriando um tecido sonoro vivo para a expressão musical, transmitida a um conjunto vocal ou instrumental. Reger é dirigir, conduzir um grupo de executantes, instrumentistas e cantores, por meio de gestos, o conteúdo rítmico e expressivo de uma obra musical. Ao instrumentista, que incumbe a função da regência na congregação cristã no Brasil, é denominado encarregado de orquestra. Este, por sua vez, tem a responsabilidade de ministrar regência nos encontros de músicos chamados de ensaios musicais. O encarregado de orquestra deve ser admirado pelos músicos por sua humanidade e não somente respeitado por seu ministério. Seu verdadeiro trabalho inclui muito além de notas afinadas e ritmos corretos. Abordaremos este tema sobre dois prismas: regência orquestral, usada no mundo da música, e regência e divisão dos hinos na congregação. Para esta última será dirigida o nosso foco, e é o nosso principal objeto de discussão e abordagem. Será levado em consideração a formação dos músicos, cursados, oficializados, não oficializados, aprendizes, levado em conta os costumes regionais e ainda, ao mesmo tempo, a companhia do canto sem base teórica da música. Enfim, sobre esses pontos, a regência na congregação é uma adaptação para atender às peculiaridades dos músicos de diferentes conhecimentos musicais, acompanhado da irmandade. Outro sim, a regência nos ensaios é simplesmente para guiar os músicos na divisão correta do hino, buscando aperfeiçoamentos, correções, aprimoramentos e uniformização do andamento, intensidade e execução dos hinos. Portanto, tentaremos demonstrar gestos, sinais e expressões de regência que aproxima da realidade dos ensaios. Tentaremos demonstrar a arte de reger que possibilita a compreensão dos sinais, o entendimento dos gestos, facilitando e simplificando as expressões para o corpo musical familiarizar com a regência. A finalidade dos ensaios é tão somente preparar os músicos para uma boa execução dos hinos nos cultos. Os princípios básicos da regência podem e devem ser utilizados para haver um bom aproveitamento, sempre levando em consideração a afinação, a harmonização, a uniformização das execuções, o andamento, as articulações, o volume da massa orquestral, entre outros.
A abertura do ensaio se faz como todo serviço santo na obra de Deus, se possível, pelo ministério, que após a oração de súplica pelas bênçãos de Deus, dá prosseguimento ao mesmo. Se faz necessário a afinação no início do ensaio, como também o domínio da afinação do instrumento pelo próprio músico, algo obrigatório no aprendizado nas escolinhas musicais. Para uma excelente execução do instrumento, se faz necessário um aquecimento interno do instrumento, relaxamento das falanges do dedo, ativação do diafragma, conjunto bucal, entre outros aspectos, sendo ótima opção uma escala, que usualmente recomenda-se a escala de Dó maior, por ser fácil executá-la. Lembrando que a execução desta escala pela orquestra deve ser correspondente à afinação de cada instrumento, soando assim um som uníssono. Instrumento em Dó, escala Dó maior, natural. Instrumento em Si bemol, escala em Ré maior, 2 sustenido. Instrumento em Mi bemol, escala de Lá maior, 3 sustenido. Essas tonalidades devem ser notadas durante todo o ensaio, pois se aplica a qualquer correção, execução, explicação ou parte do hino que está sendo exemplificada, devendo fazer menção nas 3 tonalidades, para inclusão e participação de todos os músicos ao assunto tratado. A regência é sempre executada no lugar de destaque, por ser necessária a visualização da mesma por todo o corpo musical. Na congregação cristã no Brasil, é ministrada em cima do púlpito, junto à tribuna. Obviamente, a regência deve ser realizada ao lado da tribuna e não atrás, pois não é possível que nossos irmãos e organistas consigam a visualização necessária dos gestos que estão sendo feitos caso o encarregado se mantenha atrás da tribuna. Estando ao lado da tribuna, o encarregado transmite um senso de liderança, domínio e autoconfiança. A posição do corpo do regente à frente do conjunto influi seriamente na execução, mantendo o corpo ereto, braços acima da cintura, arqueados em sentido horizontal, movimentando-os levemente, expressará e transmitirá toda a linha melódica e harmônica da partitura do hino. A marcação do compasso, a contagem de tempo, a pulsação métrica, a exteriorização metronômica através de gestos predomina o decorrer do ensaio. Assim, a partir desta visão,
abordaremos a divisão dos tempos simples e compostos, gestos preventivo, ataque, entrada e corte e demais segmentos. A marcação dos tempos é a maneira mais elementar de guardar a unidade em um grupo musical. Em todos os tipos de compasso, o primeiro tempo sempre é marcado para baixo, movimento descendente sendo mais pesado. Em contrapartida, o último tempo é marcado nitidamente para cima, com muita leveza. E seguindo o raciocínio, o penúltimo tempo de cada compasso realiza-se sempre para fora do quadrante de divisão. A marcação geométrica dá-nos os seguintes exemplos visuais: binário, uma linha vertical; ternário, um triângulo; e o quaternário, uma cruz, servindo apenas para indicar a trajetória do gesto. Entretanto, os movimentos na regência devem ser sempre naturais, mesmo nas marcações mais pontuadas e incisivas. Devem refletir organicamente o movimento, nunca mecanicamente, mas de modo elástico, sem automatismo. A regência, propriamente dita, é utilizado os dois braços para marcar a contagem dos tempos, a pulsação métrica, a cadência rítmica, como também expressar sentimento da obra, a dinâmica da intensidade, a variação de andamento. Portanto, o braço direito pode ser utilizado para transmitir a marcação do tempo, do andamento e da articulação, ficando para o esquerdo as entradas, os cortes, o fraseado, a variação da intensidade e expressão da obra. A arte de reger, de gesticular, está intimamente relacionada ao temperamento artístico do encarregado e à interpretação do hino pelo mesmo. Ao ministrar a regência, deve-se fazer uma gesticulação discreta e rica em revelar o verdadeiro sentido emocional do hino, se é louvor ou súplica, se é adoração ou cântico, não precisando de exageros de gestos, mímicas e acenos para transmitir a palavra de Deus cantada nos hinos. Não aparenta dificuldade. Pelo próprio nome dizer simples, a divisão e subdivisão do mesmo é de fácil compreensão, por sempre correlacionar a divisão principal binária, tanto aos tempos quanto aos movimentos. Nosso inário possui os seguintes compassos binários simples: 2x2 e 2x4. A regência
é realizada através de dois movimentos fundamentais. O primeiro, ascendente, chamado de teses, por carregar sobre si a maior acentuação, e o segundo, descendente, chamado de arsis, fraco. Ao ministrar a regência, havendo contradição, equívoco ou desencontros na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso binário simples, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica. A divisão ternária é representada no nosso inário pelas fórmulas dos compassos ternários simples 3x2 e 3x4. A regência é realizada através de três movimentos. O primeiro tempo, marcado para baixo, sendo o mais forte. O segundo, lateralmente para fora. E o terceiro, gesticulado para cima com suavidade. Este compasso, quando em andamento muito rápido, transforma-se em um compasso unário. Ao ministrar a regência, havendo contradição, equívoco ou desencontros na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso ternário simples, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica. E completando a lista dos compassos simples, temos o quaternário simples, 4x4. Tem o primeiro tempo marcado para baixo, o segundo lateralmente para dentro em direção ao eixo do corpo, o terceiro lateralmente para fora, afastando-se do corpo, e o quarto para cima suavemente.
ao ministrar a regência. Havendo contradição, equívoco ou desencontros na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso quaternário simples, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica. Compassos compostos. O próprio nome leva à compreensão de ser composto de algo mais, possuindo em todos os tempos uma fração a mais, ou seja, todo tempo é composto, recebendo sobre si o ponto de aumento fracionário. Por este fator, a divisão e subdivisão principal é ternária, tornando assim um tanto complexo no ministrar dos hinos compostos. Nosso inário predomina os compassos binários compostos, 6x4 e 6x8. A regência é realizada semelhante ao binário simples, exceto por possuir em cada tempo 3 movimentos ou frações do tempo. É ministrada através de 2 movimentos. O primeiro em baixo, sendo ascendente, carregando o peso do primeiro tempo composto do compasso, e o segundo em cima, de forma descendente. Ao ministrar a regência, havendo contradição, equívoco ou desencontros na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso binário composto, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica.
divisão ternária, bem mais reduzida em quantidade de hinos, é representada pelas fórmulas dos compassos ternários compostos 9/4 e 9/8. A regência é realizada através de 3 movimentos igualmente ao simples. O primeiro tempo marcado para baixo, sendo o mais forte. O segundo, lateralmente para fora. E o terceiro, levemente para cima. Ao ministrar a regência, havendo contradição, equívoco ou desencontros na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso ternário composto, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica. E completando a lista dos compassos compostos, sendo raro ocorrer nos cultos, pelos pouquíssimos hinos, temos o quaternário composto 12/8. Como ordem e regra, o primeiro tempo marcado para baixo, o segundo lateralmente para dentro em direção ao eixo do corpo, o terceiro lateralmente para fora, afastando-se do corpo, e o quarto para cima, finalizando no retorno para o início de um novo compasso. Ao ministrar a regência, tornamos a repetir. Havendo contradição, equívoco ou desencontros, embaraços na orquestra, é aceitável e imprescindível buscar uma regência alternativa do compasso binário composto, podendo executar a divisão e subdivisão italiana adotada no solfejo do método Bona, por ser familiar aos músicos, resultando na imediata compreensão e entendimento da contagem de tempo, andamento e pulsação métrica.
ainda há aqueles hinos de compassos alternados no decorrer do hino. Uns alternam na estrofe para o coro, outros apenas um compasso, modulando do ternário para o quaternário e vice-versa. Outro ainda do compasso simples para o composto ou até misto entre eles. Desta maneira, a atenção é redobrada por exigir o domínio simultâneo de duas expressões pulsantes dos ritmos. O regente deve ministrar com muita franqueza a variação dos compassos, frisando e marcando com forte acentuação o primeiro tempo do compasso, alicerçando metricamente sua regência.